Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Paz, saúde e prosperidade para você. Tudo bem? Espero que sim. E creio que Deus tem algo mais para você no dia de hoje. Estamos aqui em mais um episódio, aqui no nosso podcast, como também aqui essa programação que vai para várias emissoras de rádio, como também no nosso canal no YouTube. Então agradecemos a sua audiência e agradecemos também o seu apoio ao nosso ministério. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, te prospere muito. E hoje, um dia especial aqui no Brasil, feriado nacional, 7 de setembro, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos livre de todo mal. Um grande abraço a você, meu amado e minha amada, que está sempre com a gente aqui durante toda a semana, de onde você me ouve. Que Deus te proteja, não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família, inclusive os seus negócios, a sua empresa, a sua profissão, enfim, você que é um trabalhador, um investidor, um empreendedor, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, a tua família e os teus negócios, em nome de Jesus. E antes de entrar na palavra, eu quero convidar você que está ou próximo ou na cidade de Curitiba, todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos ministrando a palavra bem aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você é o nosso convidado a estar com a gente todos os domingos, inclusive agora, esse próximo domingo agora de setembro, todos os domingos, tá bom? É todos mesmo. Tá sensacional o agir de Deus e receberemos você com muita alegria para um momento de fé em nossa reunião presencial aqui no hotel em Curitiba, tá certo? Muito bem, vamos então para a palavra do dia. Eu vou dar prosseguimento, nós estamos falando da importância da unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus. E eu quero dar continuidade dizendo algo importante, que evite fazer críticas sobre aqueles que carregam a unção do Espírito Santo. O Salmo 105, verso 15 diz: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então é interessante essa advertência aqui, porque é muito perigoso lidar de maneira displicente com a unção sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que escolhe as pessoas a quem unge. Ele que escolhe. Eu sou um dos escolhidos. Provavelmente você que está me ouvindo também é. Então, não são os homens que escolhem a unção. Entendeu? As multidões, as pessoas não podem decidir quem carregará a unção. Na realidade, o Espírito Santo, ele seleciona seus ungidos. Exemplo, ele escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Então, determinou que Davi ia suceder Saul no reinado. Tanto é que quando estava para iniciar uma transição, que demorou um período, quando Deus então disse para o homem de Deus, o profeta, olha, agora o tempo de Saul vai encerrar e o futuro rei será Davi. Só que quando o sacerdote, o homem de Deus, vai até a casa de Davi, e Davi tinha outros irmãos, a Bíblia diz que era para chamar ali a família toda para uma reunião, que Deus ia escolher então o futuro rei de Israel. Foi então que entra todos os irmãos de Davi, desde o mais velho, e foram passando um por um. Quando terminaram todos, diz a Bíblia, que o homem de Deus perguntou: acabaram os seus filhos? Aí Jessé, o pai de Davi, disse: tem o mais novo, ele está no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Foi então que mandaram chamar Davi. Ele era um improvável, né? Mas Deus é assim. Deus, ele faz dos improváveis, é ele que escolhe. Então quando Davi entra, Deus falou assim: pode ungir esse aí vai receber a unção para ser o futuro rei de Israel. Então por isso essa advertência, né?
não toque nos meus ungidos. Né? Então isso é muito interessante isso aqui. É muito interessante a gente observar isso aqui, porque às vezes acontece, né? Numa roda de amigos, de conversa, né? De repente surge ali um assunto sobre uma pessoa, e de repente aquela pessoa que não está naquela roda de conversa, mas alguém está falando às vezes algo negativo dessa pessoa, é muito perigoso. Se essa pessoa ela tem a unção de Deus e de repente essas pessoas estão falando coisas indevidas, às vezes uma mentira, uma fofoca, uma calúnia, isso é muito perigoso. Então Deus, ele está observando o comportamento humano, tá certo? Então é importante a gente cuidar da vida da gente, né? E ficar cuidando bem menos da vida dos outros. A gente olhar mais pra gente e a gente fazer a coisa certa, porque a gente quer essa bênção do Espírito Santo sobre nós e não queremos jamais, né, denegrir a imagem do outro ou de outras pessoas. Se Deus escolheu você por uma coisa, quem sou eu para dizer que você não vai fazer, né? Então, se Deus te deu esse chamado, Deus te deu essa tarefa para você fazer e deu uma unção específica para você, então faça, é para você. Ele deu uma para mim, outra para você, quer dizer, o próprio Deus, através do Espírito Santo, agindo através de cada um de nós, tá certo? Das nossas habilidades, nossos talentos e assim por diante. Por quê? Porque a unção que eu respeito, esta unção vai crescer na minha vida. Então, quando a gente respeita, por exemplo, a unção da cura, então os milagres de cura começam a acontecer. Isso já aconteceu comigo, tem acontecido, mas se eu voltar ao meu passado, eu lembro quando eu recebi uma cura divina na minha vida, né? Precisava. Eu respeitei aquela oração, eu fui abençoado. Por isso que eu oro pelas pessoas também. Então, a unção que você respeita acontece também na sua vida. Na área das finanças não é diferente. Sabe aquela unção de uma bênção, de uma vitória financeira? Quando você respeita, essa bênção vem até você. Então são, vamos assim dizer, ideias e favor dos homens começa a fluir para você como correntes de águas poderosas e impossíveis de serem paradas. Então, quando apreciamos a unção, por exemplo, de um dom de revelação, de conhecimento, isso começa a surgir também em nossas vidas. É muito interessante. A prova está aí. Você que me acompanha aqui durante toda a semana, né? Você que me acompanha e tem recebido os nossos ensinamentos e você tem respeitado aquilo que Deus tem nos dado para passar para você, então por isso que você é abençoado. Por isso que você tem sido abençoado me ouvindo aqui. Porque a unção que está sobre mim, ela está chegando até você, porque você está recebendo essas instruções espirituais aqui durante toda a semana. Então, quando respeitamos os ungidos de Deus, nós também ganhamos o acesso a eles. Ou seja, a unção se manifesta de maneiras bem diferentes ao longo da Bíblia, se você ler tanto o Antigo quanto o Novo. No caso aqui do Antigo Testamento, a unção vinha quando o Espírito Santo visitava homens como, por exemplo, Saul, que eu disse, né? Quando ele esteve na presença de outros profetas, ele começou a profetizar sobre aquela unção. Então a unção está sobre nós para quê? Para ministrarmos a outras pessoas. Entendeu? Então a unção que Deus deu para mim, por isso que eu estou aqui ministrando sobre você, seja através do rádio, seja através da internet e assim por diante. Então, Jesus de Nazaré, ele sentiu essa unção fluir e perguntou aos seus discípulos quem havia tocado. Lembra que aquela mulher que sofria há 12 anos, ela tinha ali uma hemorragia, sofria 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época e estava indo de mal a pior, mas quando ela decidiu tocar em Jesus, a Bíblia diz que ela foi curada, porque ela tomou aquela atitude: se eu somente tocar, eu serei curada. E Jesus percebeu que saiu dele um fluir, uma unção. E ele perguntou: mas quem me tocou? E alguns disseram: mestre, mas tanta gente te tocou. Mas ele falou: eu sei que saiu virtude de mim. Alguém tocou diferente. Foi alguém que tocou em mim com um propósito, né? Porque eu senti, saiu um poder de mim. Então Jesus falou isso em Lucas 8:46. Então, esse é o propósito da unção. Ou seja, o poder de Deus está em nós para libertar os cativos e derrubar as portas das prisões. Olha o que diz a Bíblia: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me
para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isaías 61, do 1 ao 3. Então você veja bem, podemos caminhar na unção a cada momento da vida. Então receba a unção do Espírito Santo neste momento sobre a tua vida, porque essa unção vem para capacitar você e esta unção na sua vida vai abençoar outras pessoas. Então quando a gente entrega a liderança do Espírito Santo, nos entregamos totalmente ao Espírito Santo, então passamos a viver sob essa unção. Por quê? O Espírito de Deus é a fonte desse poder. É um poder sobrenatural. Ele nos capacita e estabelece um cronograma para a nossa vida. Ele nos dá uma tarefa e transforma-nos em libertadores em vez de prisioneiros. Os discípulos de Jesus sabiam disso. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Então eles foram debaixo do comando de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo. Então você precisa aprender a proteger a unção que está na sua vida, entendeu? Em 2 Timóteo 2,23, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Então aqui na realidade estava tendo aqui uma orientação para Timóteo, né? Por quê? Para que ele protegesse aquela unção que Deus deu a ele. Então, meu amado e minha amada, da mesma forma que o Espírito Santo me deu uma unção para fazer o que eu estou fazendo, e eu tenho que fazer, porque ele me deu essa capacidade. Assim é para você também. Assim é para você também. E quando eu estou falando desta unção, não é apenas uma unção para se tornar um missionário, um pastor, um líder espiritual. Esta unção do Espírito Santo está disponível para todas as pessoas que declaram sua fé em Jesus, que se entregaram totalmente a Jesus de Nazaré. Esta unção vem para capacitá-lo para vencer. E o Espírito Santo deseja ungir-nos para o trabalho que nos chamou para realizar. Dessa forma, devemos pedir a Ele o que precisamos. Olha o que Jesus diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versos 7 e 8. Então peça com fé, peça com fé. E a gente conclui para a gente orar. Apreciemos o momento em que o Espírito Santo nos unge e faz algo específico através de nós. Então, meu amado, humildemente agradeça a Deus pelo privilégio de ser usado para levar a cura aos aflitos, aos necessitados. Porque o Espírito Santo é a fonte de unção em nossa vida, da nossa vida. Deus amado e querido, eu quero te agradecer por esse momento, por essa reflexão tão maravilhosa, falando do poder do Teu sobrenatural, do Espírito Santo nos capacitando para cumprirmos a nossa missão, para cumprirmos a nossa tarefa aqui na terra. Senhor, libera esta unção do Teu Espírito sobre todos que receberam, que estão recebendo e aceitando esse ensinamento. Libera a unção do Teu favor sobre cada um deles. Eu creio que esta unção virá para capacitá-los para esse novo tempo de desafios, de batalhas, de guerras espirituais, mas debaixo dessa unção do Espírito Santo, nós já somos mais, muito mais do que vencedores. Abençoa os casais, abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças e toda a família querida que tem recebido as nossas instruções, tem nos ouvido, tem nos acompanhado e tem recebido essas instruções espirituais. Ó Deus, fortaleça a fé de todos, livra-os de todo mal e que haja um derramar
poderoso desta unção do Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que me ouvem, e onde chegar esta palavra, chegue a Tua unção lá, para quebrar todo o jugo da miséria, da tristeza, da doença, o jugo da depressão, o jugo da escassez, e a abundância do Senhor que vem debaixo do poder do Teu Espírito Santo, venha sobre todas as famílias, todos que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.